Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Que bom rever os irmãos, receber abraços, né? É muito bom nesta manhã estar aqui nesta igreja, engrandecendo o nome do Senhor. A última vez que eu estive aqui foi 26 de janeiro do ano passado, no aniversário da igreja, né? Estava aqui o pastor Samuel, que hoje já está nas mansões celestiais. Eu estive aqui com vocês, foi um tempo muito especial e muito bom rever o pastor Everton, Luzia, né? o evangelista Samuel, a Manu, pastor, né, tão querido também, pastor Humberto, a missionária Adriana, conhecer a Rebeca, filha, que Deus abençoe. Parabéns, que louvor top, né? Que benção. Estou chegando da Europa, estive na região lá, os irmãos sabem, eu sou bispo aqui também, Europa e África e Estados Unidos. Eu estava na Europa durante 20 e poucos dias, cheguei nessa semana, e como eu já estou com uma outra viagem marcada, eu liguei para o pastor Everton, eu me convidei para estar aqui hoje, mas antes dele dar o amém, ele já deu o amém. Deixa eu falar. O bispo, ele vem numa igreja em duas condições. Uma, quando ele é convidado, que não foi o meu caso hoje. Outra, quando ele tem que dar um recado para o pastor após o culto. Qual é o que vocês acham que vai acontecer hoje? O recado. A não ser que a Churrascaria Suprema me convide juntamente com o pastor Everton. Estou brincando. A minha esposa não pôde estar presente, ela tem se recuperado, graças a Deus, mas ainda inspira cuidados e com frio complica um pouquinho, né? Mas é bom estar aqui com vocês e eu trago um abraço dela. E hoje eu vou confundir um pouquinho a sua mente com a Bíblia, né? A gente às vezes olha pela Bíblia, vê alguns textos que eles estão aí, a gente passa desapercebido, mas hoje eu quero trazer à sua mente, talvez no início, uma dificuldade na Bíblia, que aí depois o pastor Everton, o pastor Humberto, a missionária Adriana, o pessoal do GECEL pode resolver, não é? Mas para que eu comece a entender o que você sabe de Deus, porque às vezes nós falamos de Deus e não sabemos quem é este Deus, não é verdade? Eu me lembro que eu estava no aeroporto e aí uma grande multidão estava perto de mim e eu pensei assim, olha, como é que eu estou famoso? Não é porque eu falava na Rádio Melodia, a segunda maior rádio do Brasil, evangélica é a primeira, e eu falei por 12 anos, eu estava no aeroporto, e muita gente perto de mim, e eu falei, olha como é que a rádio me promove. E eu caminhava e o pessoal, aquela multidão, mas era muita gente. E eu pensei assim, vou separar minha caneta, vou dar os autógrafos que eu tenho que dar, não é? Até que, de repente, a multidão foi se afastando de mim. E aí, daqui a pouco voltaram, eu vi eles indo, falei, agora tomaram coragem de chegar até mim. E caminharam em minha direção, mas passaram direto e abraçaram quem estava atrás de mim. Quando eu olhei, era a cantora Kelly Key, era para ela que eles estavam olhando. Aí eu falei, talvez até me conheçam, mas nem sabe quem eu sou. Às vezes nós falamos o nome, mas não sabemos quem é. Deus é todo-poderoso? Sim ou não? Não, a resposta está muito fraca. Deus é todo-poderoso? Deus sabe todas as coisas? Deus pode tudo? Deus fala uma coisa aqui e outra ali? Tá bom. Quero convidar você a abrir a Bíblia. Isaías 46, versículo de número 9. Pode ficar assentado. A minha versão é Almeida Corrigida. Isaías 46, versículo 9. Acharam? Está aí na mesa? Está aqui, né? Diz assim: lembre-se das coisas passadas e da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus e não há outro semelhante a mim. Pode manter o texto?
Eu quero começar a dizer que existem algumas coisas que Deus permite você decidir, escolher. Não é o caso desse texto. Deixa o texto, você vai olhar esse texto e você vai entender esse texto daqui a pouco. Por exemplo, existem coisas na Bíblia que Deus te dá a oportunidade de você escolher o que você vai fazer. Por exemplo, ele diz assim, sobre plantio, ele não te obriga a plantar nada. Ele não te obriga a plantar amor, não te obriga a plantar briga. Ele só diz assim, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ele diz assim, quem planta vento, colhe tempestade. Ele não está te ordenando a plantar amor, ele não está. Ele não está te ordenando a plantar sorrisos. Ele só está te dando um alerta. Aquilo que você plantar, você vai colher. Uma outra coisa que Deus permite você escolher é qual a vida que você quer levar. Êxodo capítulo 30, Deuteronômio capítulo 30, ele já tira uma situação de que às vezes achamos que é o diabo, porque tudo que é ruim nós achamos que é o diabo. E aí no Deuteronômio capítulo 30 ele fala assim, hoje eu tomo os céus por testemunhas, a terra, de que eu proponho para vocês duas coisas, a bênção e a vida, a morte e o mal. Ele está dizendo que o Deus da vida é o Deus da morte. Mas ele está dizendo, eu estou propondo para vocês essas duas coisas, o bem e a vida, a morte e o mal. Ele não manda você escolher um ou outro. Ele te aconselha a escolher um ou outro. Ele fala assim, porém, eu te aconselho que escolha o bem e a vida para que vivas bem, tu e a tua família. Ele não te obriga. Algumas coisas ele apenas deixa você escolher o que você vai fazer. Outras ele não abre mão. Ele não abre mão da possibilidade de você orar ou não. Ele diz orar em todo tempo. Ele não diz se você quer orar ou não. Ele diz que nós temos que orar. Ele diz que nós temos que ser gratos. Em tudo, dai graças. Em tudo. Ele não diz uma coisa ou outra. Porque quando estamos a viver dias difíceis, nós normalmente não damos graças a Deus. Mas ele diz, em tudo, dai graças. Esse texto que está diante de nós, ele não está negociando conosco. Vamos olhar o texto? Ele diz, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Na minha versão, ele diz, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade e da antiguidade. Então, o que Deus quer que nós façamos? Que nós nos lembremos. Eu vou fazer uma dinâmica com vocês aqui para confundir. E aí o seguinte, vamos lá. Das duas uma, ou você vai achar que eu estou ruim, ou você vai achar que quem está do seu lado está ruim. Ok? Na dinâmica que eu vou fazer, nós vamos usar o nosso irmão para essa dinâmica. E aí você vai entender aonde eu quero chegar. Porque tem gente que fala assim, eu nem lembro o que eu comi ontem. Você já ouviu essa expressão? Eu nem lembro o que eu comi ontem. Tem gente que é esquecida. Eu cheguei para o meu sogro quando ele era vivo e dei os parabéns. Meu sogro, parabéns, Deus te abençoe. Aí ele, tá. Eu estranhei ele ser seco comigo, tá. Aí a minha sogra chegou e falou, Tonico, era o apelido do meu sogro, não liga para o Joedi não, ele está brincando, ele é brincalhão. Hoje não é teu aniversário.
Aí eu falei, meu sogro, é o teu aniversário, parabéns. Aí chega minha esposa, Marília. Pai, ele está mexendo com o senhor. Não é o seu aniversário, ele quer lhe confundir. Aí eu falei, gente, que dia é hoje? 22 de agosto. Eu falei, quando é que ele faz aniversário? Aí ele, é hoje? Eu falei, é hoje. Nem o dia do aniversário ele sabia. Bem, eu tenho facilidade de memória. Eu sei o que eu fiz todos os domingos de 4 anos para cá. Eu guardo, o pastor sabe disso. Eu cuido bem para que eu não perca essa memória. Mas é interessante que ao olhar esse texto, Deus diz, olha, eu quero que vocês se lembrem das coisas passadas e da antiguidade. Então a primeira coisa que você vai falar para quem está do seu lado, Deus quer que você se lembre das coisas passadas. Fala para ele. Fala de novo, fala animado. Deus quer que você se lembre das coisas passadas. Pois bem, que maravilha. Vamos lá, hein? O profeta Isaías, ele é um profeta muito coerente. Vamos ver, pode projetar para mim, capítulo 43, versículo 1. Esse profeta, ele é muito coerente nas suas mensagens. No capítulo 43, versículo 1, Deus usa esse profeta para dizer para o povo escolhido que eles eram do Senhor. Repare comigo, diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Preste atenção aqui em mim. Deus estava dizendo para aquele povo o seguinte: eu estou dando a certeza para vocês que eu remi vocês, e vocês têm um dono, sou eu. Vocês são meus. Capítulo 44, versículo 1 e 2. Vamos lá, só para mostrar a coerência. Deus diz a mesma coisa. Agora, pois, versículo 1: ó Jacó, servo meu, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Preste atenção, são 2 capítulos diferentes e Deus falando a mesma coisa para esse povo. E o fato de Deus falar 2 vezes, Deus queria que eles guardassem o que Deus estava falando. Dizendo para eles: vocês são um povo escolhido. Eu morri por vocês. Eu trabalhei por vocês. Eu dou a vida por vocês. Ainda Jesus não havia morrido, mas Deus conhece o futuro. Ele dizia: vocês são meus. Eu escolhi. Vamos voltar ao 43 para eu ir para o 46, versículo 2. Após o Senhor falar no capítulo 43, versículo 1, que eles eram escolhidos, no versículo 2 do capítulo 43, Deus vai usar as águas. Preste atenção aonde eu quero chegar. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Preste atenção para que você entenda a minha linha de raciocínio. Deus fala que escolheu este povo, e depois Deus fala sobre águas, capítulo 43. 44, versículo 3. Vamos lá, 44, versículo 3. No 1 e 2, Deus está falando que esse povo é escolhido. No 44, versículo 3, a mesma coisa acontece com o versículo 2 do capítulo 43. Deus vai falar sobre águas. Estão vendo aí? Sim, gente. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Preste atenção. A única diferença é que no capítulo 43, Deus usa os rios, as águas,
para mostrar dificuldade. No capítulo 43 ele está dizendo: os rios podem te afogar, os rios podem ser problemas. No capítulo 44, ele está dizendo que os rios são bênçãos, as águas são bênçãos. Primeira coisa que eu quero que você guarde: o rio que pode ser um problema na sua vida, ele pode se tornar uma bênção na sua vida. Estão conseguindo compreender aonde eu estou chegando? Aquilo que às vezes é um problema, é um obstáculo que você tem que atravessar, amanhã ou depois poderá ser uma bênção na sua vida. Então, se você estiver atravessando um problema hoje ele é problema, mas amanhã pode ser uma bênção na sua vida. E esse Deus vai, de forma muito clara, ele vai mostrando para nós a realidade da vida. Voltemos ao capítulo 46, versículo 9. Ele diz: lembrai-vos das coisas passadas e da antiguidade. Diga para o seu irmão de novo: lembrai-vos das coisas passadas. Isso. Você não vai sair daqui esquecendo. Amém? Amém. Agora, Deus não fala aqui e fala ali. Faz assim? Não, vocês já morreram já. Deus fala ou não fala? Deus fala uma coisa aqui e outra ali? Não, vamos todo mundo. Deus fala ou não fala? Não, isso. Abramos então capítulo 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem as antigas, diz o Senhor. Diga para o seu irmão: não se lembre de nada, esqueça. Vamos melhorar? Fala assim: Deus está falando para você não se lembrar. Esqueça. Coisa boa. Ah, mas fala para ele: Deus manda lembrar. Fala para ele: Deus manda lembrar. E agora, você vai sair daqui lembrando ou esquecendo? Bem, a minha mensagem termina aqui porque o pastor Humberto, o pastor Everton, a missionária vão poder ajudar vocês no próximo culto. Quando vocês estiverem fazendo o GCEL, Deus vai falar com vocês. Mas uma coisa é certa: ao sair daqui, diga para o seu irmão: lembre-se das coisas passadas e considere as antigas. Quando chegar ali fora, diz assim: é melhor você esquecer as coisas passadas e não considerar as antigas. Até que o pastor Everton, o pastor Humberto, chegue para nós e diga para nós: nós vamos lembrar ou vamos esquecer? O que você decide, meu irmão? Fala aí, fala, meu proibido. O que você decide, lembrar ou esquecer? Olha, a opinião é esquecer. Oi, irmãos, mas Deus diz uma coisa aqui e outra ali. Ah, ficaram calados, meu Deus. Não é a Bíblia que está mostrando para nós? Esse Deus, de fato, Ele quer que a gente esqueça. Mas Ele quer que a gente se lembre. E o que Deus quer que eu esqueça? E o que Deus quer que eu me lembre? É isso que eu vou falar com vocês hoje. Não vou deixar para o pastor Everton, para o pastor Humberto, para a missionária Adriana, não vou. O que Deus quer que a gente esqueça? E o que Ele quer que a gente se lembre? Eu vou começar por aquilo que Ele quer que a gente esqueça. Capítulo 43, versículo 19 agora. Ele vai dizer o seguinte: eis que faço uma coisa nova. Quero parar aqui já de início. A nossa língua é muito rica. E aqui Deus não está usando nenhum outro tempo de verbo a não ser o presente. Ele não disse assim: eu fiz uma coisa nova, ou eu farei uma coisa nova. Na nossa língua, ele diz: faço uma coisa nova.
É como Deus estivesse falando para mim e para você hoje. O que está acontecendo agora, sou eu que estou fazendo. É isso que ele está falando. Eu faço uma coisa nova. Ainda no presente, agora sairá a luz. Perceba, ele está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova. Agora sairá a luz. Mas reparem a pergunta que ele está fazendo. Porventura, não a percebeis? Deus está dizendo assim: vocês não conseguem ver o que eu estou fazendo. Vocês não conseguem perceber o que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque vocês estão lembrando do passado e das coisas antigas. Deus estava falando para eles de cativeiro. Eles estavam no cativeiro, agora babilônico. E eles tinham passado pelo cativeiro egípcio. E lá no cativeiro egípcio, Deus enviou das pragas. Deus foi abrindo o caminho aonde não tinha. Deus parou o mar vermelho para que eles passassem. E agora, no meio do cativeiro babilônico, eles esperavam que Deus fizesse a mesma coisa. Eles estavam limitando um Deus que tudo pode. E Deus falou para eles: esqueçam o que eu fiz. Como que dizendo para mim e para você: eu sou o Deus que ainda faço. Eu não tenho poder só do passado. O meu poder é hoje. Mas porque você vive de passado, você não consegue olhar o presente. Você só olha o que é ruim. Você só espera aquilo que passou. E agora repare que ele vai dizer: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que Deus lhe estava falando? Lá atrás, a água era um problema. O Mar Vermelho não deixava vocês passarem. O Rio Jordão não deixava vocês passarem. Mas aqui é deserto. E se não tiver água, vocês morrem. Então eu vou trazer água para esse deserto. Lembra que eu falei que a água que poderia ser um problema, às vezes se torna uma solução? Deus estava a dizer para eles: eu não preciso abrir mar, porque aqui não tem mar. Eu preciso trazer água da onde não tem. Eu não preciso melhorar o caminho, eu preciso abrir um caminho. E eu estou abrindo um caminho aonde não tem. Deus estava dizendo para eles assim: eu estou preparando a libertação de vocês. Eu já estou movendo, eu já estou fazendo uma coisa nova e vocês não conseguem perceber. Porque vocês estão olhando para o passado e considerando o que eu fiz. Tem gente que hoje só olha para trás. A igreja de 67, nós já passamos 67. Ah, quando eu tinha, você não tem mais. Abri aqui um parênteses para aliviar. Não adianta guardar a roupa antiga achando que você vai entrar dentro dela. Doa. Não fique achando que Deus é limitado. Deus está dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova e vocês não estão olhando para aquilo que eu estou fazendo. Porque vocês não estão percebendo, vocês estão presos ao passado. A nossa mente não envelhece. E a gente fica olhando para o passado, né? Olhando e achando que o passado foi o máximo.
O que Deus quer que a gente esqueça? As coisas que Ele fez. Diga para o seu irmão: não se lembre do passado, esqueça. Deus quer que você esqueça o que Ele fez, porque o Deus que fez é o Deus que pode fazer hoje. O que Deus quer que a gente se lembre? Vamos ao capítulo 46. Vou acelerar porque a hora não me ajuda muito. O que Ele quer no capítulo 46? E Ele vai falar. Versículo de número 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. 2 pontos. O que Ele quer que a gente lembre? Quem Ele é. Preste atenção. O que Ele quer que a gente esqueça? O que Ele fez. O que Ele quer que a gente se lembre? Quem Ele é. Porque a maioria sabe o que Ele fez, mas não sabe quem Ele é. Aí Ele fala assim: o que eu quero que vocês se lembrem? Que eu sou Deus. É isso que Ele quer que você se lembre. Ele diz: eu quero que você olhe para trás e perceba que antes de tudo eu estava na história. Durante todo o processo do mundo, eu estou na história. Na pandemia, eu estava na história. Nas guerras, eu estava na história. Na morte do meu filho, eu estava na história. Ele diz: eu quero que vocês se lembrem que eu sou Deus. Segunda coisa que Ele quer que eu e você nos lembremos: que não há outro Deus. Parece óbvio, mas tem gente que tem outro Deus. E Ele fala: eu quero que vocês se lembrem que não há outro Deus. Terceira coisa que Ele quer que a gente se lembre: não há outro semelhante a mim. Vamos olhar, não parece uma redundância? Ele precisaria escrever ou mandar esse recado? Não bastaria para nós Ele falar assim: eu sou Deus? Mas por que Ele quer que nós lembremos essas 3 coisas? Que Ele é Deus, que não há outro Deus e que não há ninguém semelhante a Ele. Eu vou começar pelo primeiro: eu sou Deus. Volte comigo, por favor, ao capítulo 43, versículo 2. Vamos lá. Eu gosto de perceber detalhes na nossa língua, né? Como professor de português e inglês, eu fico às vezes a olhar detalhes que a nossa língua nos dá. Repare como começa esse versículo. Ele não começa dizendo: se passares. Se passar é uma possibilidade de sim ou não. Se o texto estivesse assim: se passares pelas águas, estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. O que Deus está dizendo é: quando passares. Ele está dizendo para nós o seguinte: todos nós vamos viver dias difíceis. Todos nós. Vamos passar por situações que não gostaríamos de passar. Talvez alguns aqui nesta manhã estejam a passar essa situação. Situação que você parece querer abandonar, querer ir embora. Sabe aquela sensação de que o chão se abre e você fica... Sabe aquela sensação de que a tua oração não é ouvida porque o céu, o teto é de bronze? Sabe aquela sensação
de que a derrota está bem pertinho de você e você não acha nenhum caminho. Sabe a sensação de que tudo está desmoronando ao seu redor? É essa sensação que ele está falando ali. Quando você passar pelas águas, ele diz: olha, quando chegar um momento difícil na tua vida, você não vai submergir, eu vou estar com você, eu sou Deus. Nessa hora mais difícil da sua vida, você pode não contar com muitas pessoas, mas você vai contar com a minha mão vai estar com você, as águas não te submergirão. Ele está dizendo, você nesse mar fundo, você não vai morrer afogado, porque eu estou com você. Ele está dizendo, pode ser que ninguém esteja, mas eu sou Deus. E como Deus eu vou estar com você. Eu vou estar com você num casamento desfeito, eu vou estar com você numa enfermidade, eu vou estar com você na pior luta da sua vida, eu vou estar com você. Quando a sensação de morte chegar na sua casa, Deus está dizendo, eu vou estar com você. Quando passares pelo fogo, por uma prova difícil da tua vida, nenhuma chama te queimará, porque eu vou estar com você. Eu sou Deus. Ele está dizendo, aqueles que você se apoiavam podem não estar com você, porque eles passaram, mas eu sou eterno, eu vou estar com você. Por que ele diz que ele é Deus? Ele diz assim, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Se alguém se esqueceu de você, eu quero te dar uma boa notícia. O Deus que nós servimos se lembra de você. Sabe onde você mora, sabe a sua necessidade, e está dizendo para você, eu sou o teu Deus. Se você cair, esse Deus diz assim, eu te levanto, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu sou Deus. Voltando ao versículo de número 46, versículo 9. Não há outro Deus. Ele diz, olha, eu quero que você saiba, entenda e lembre que não existe nenhum outro Deus. É como que dizendo para nós aqui nesta manhã, não adianta correr, porque você não vai encontrar outro Deus. Não há outro Deus em lugar nenhum. Capítulo 43, versículo 10, ele diz, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Deus está dizendo, sabe por que não há outro? Porque é impossível ter outro Deus além de mim. Porque antes de qualquer coisa, eu já era. Antes de qualquer coisa, eu já era. Não tinha ninguém, não tinha eu. E quando tudo achar que acabou, não vai acabar porque eu vou estar lá. Então não há nenhuma possibilidade de ter antes de mim, de ter agora e ter depois de mim. Por isso nunca vai ter outro Deus, porque eu não vou deixar ter outro Deus, diz o Senhor. Eu sou Deus e não há nenhum outro Deus. Para terminar, sem terminar, capítulo 46, versículo 9, terceira afirmação dele, não há outro Deus semelhante a mim. Ele diz, eu sou Deus, não há outro Deus e não há ninguém semelhante a mim. Por que que Deus faz questão
de que eu e você saibamos nesta manhã que não tem ninguém semelhante a Ele. Por que Ele quer isso? Eu pergunto para os irmãos: Deus precisa se explicar? Não. Mas Ele é tão amoroso que Ele se explica. Versículo 10, por favor. Ele fala assim: não há ninguém semelhante a mim. Por quê? Porque eu anuncio o fim desde o princípio. Deus está falando assim: eu sou o único ser que conheço o fim de tudo. Está entendendo? Deixa eu melhorar isso. Deus nunca começou pelo princípio. Deus começou pelo fim. Deus não começou do início. Deus começou do fim. Mas para que nós entendêssemos o fim, Ele fez o princípio. E é por isso que Ele diz: eu anuncio o fim desde o princípio. Repare que o texto não está assim: eu anuncio, desde o princípio eu anuncio o fim. Presta atenção. Ele não está dizendo desde o princípio eu anuncio o fim. Vamos para a nossa língua. Ele inverte. Eu anuncio o fim desde o princípio. Deus está dizendo assim: eu sei tudo de todos. Eu sei tudo de tudo. Por isso não há ninguém semelhante a mim. Porque eu sei de agora, eu sei de ontem e sei de amanhã. E eu revelo o fim desde o princípio. Pensemos o seguinte: este é o fim e Deus quer te revelar o fim. E Deus te leva ao princípio. Ele te coloca aqui, mas o que Ele quer é te revelar o fim. É o que Ele diz: eu estou anunciando o fim. Daqui para lá, do princípio para o fim, é a tua caminhada, e nós chamamos de revelação de Deus. Deus vai se revelando para você. Deus vai te levando a entender o que Ele tem para a sua vida. Aí Ele vai dizer ainda mais, vamos lá. Ele vai dizer que desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Ele diz: olha, eu revelo não só o fim, porque o fim já está pronto, mas eu começo a revelar as coisas que ainda não aconteceram. Aquelas que já estão prontas na minha mão e eu tenho para te dar. Eu então começo a revelar aquilo que eu tenho. Ainda não aconteceram, mas eu começo a revelar. Alguém já recebeu profecia do que Deus vai fazer? Ela já está pronta. Deus já está dizendo: eu estou revelando o que vai acontecer. Me lembro coisas que acontecem na nossa vida, e eu digo que eu guardo data. Eu fazia mestrado nos Estados Unidos, na Emmanuel School of Religion, uma universidade, e dentre meus amigos eu tinha um amigo chamado Jerry Wang e a sua esposa Mary. E o Jerry e a Mary, eles eram da Malásia, e eles não falavam a mesma língua, embora fossem do mesmo país. A Malásia tem 100 e poucos idiomas. E o Jerry era um malasiano muito magrinho, e todas as vezes que ele ia fazer algum serviço na universidade, ele colocava uma proteção, mas era um homem de oração, o Jerry. E aí, no dia 17 de julho de 96,
eu estava trabalhando com o Jerry na universidade, e o Jerry falou comigo assim: Joe, Deus me fala que você vai estar na minha nação, numa multidão de mais de 3.000 pessoas. Você sabe quando Deus fala uma coisa e você tenta interpretar ou entender? Não é bom fazer isso, mas eu também sou assim, sou humano. E aí na minha mente eu pensei, bom, duas coisas complicadas. Primeiro, estar numa nação muçulmana. Segundo, eu não tenho a mínima vontade de conhecer a Malásia. Aí o Jerry falou: vai ser bênção a sua estada lá. 17 de julho de 96. Formei em 97. Nunca mais vi o Jerry, nunca mais mantive contato com o Jerry. Quando chega o ano de 2013, dia 30 de abril de 2013, o Bispo Elisiário me chama: Pastor Joedi, eu tenho um convite, mas eu não estou animado a ir. É para a Malásia. É um evento mundial e eu queria te enviar para a Malásia. E eu preciso que você então entre em contato com a direção para que você faça todos os trâmites para que você esteja na Malásia. Bem, começou então o meu processo de ir para lá. E aí eu comecei a conversar com os líderes da Malásia. E eu não sei porque eles acharam que eu era americano em vez de brasileiro. E me colocaram na caravana americana com uma multidão de pessoas. E eu estava na igreja com mais de 3.000 membros, 15.000 membros, falando para aquele povo. Alguns anos depois se cumpriu. Deus revelando desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Mas já está na mão de Deus. Estão entendendo? Já está na mão de Deus. E Ele revela, dizendo: ó, vai acontecer. E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Agora, último ponto meu. Volte a olhar o texto comigo. Pode manter o texto. Pode voltar o texto um pouquinho. Preste atenção. Para a gente terminar. Que anuncio o fim desde o princípio. Vamos ler junto essa frase? Vamos lá? Que anuncio o fim desde o princípio. Olha onde eu vou chegar com você agora para terminar. Deus está dizendo para nós nesta manhã que Ele sabe tudo. Concorda comigo? Que Ele conhece tudo. E por Ele ser esse ser que sabe tudo e conhece tudo, Ele anuncia o fim desde o princípio. Você já reparou que ninguém faz nada sem um propósito? Vou dar um exemplo. A empresa que construiu essa cadeira, ela construiu com um único propósito: de que nós sentássemos nela. Cadeira não foi feita para nós dormirmos. Cadeira foi feita para nós nos assentarmos. A empresa que fez o automóvel, ela não fez o automóvel esperando para ver o que seria. Ele fez baseado numa condução. O automóvel não é uma casa. É para nos locomover de um lugar para o outro. A empresa que fez esse microfone, ela não inventou isso aqui para ver o que daria. Eu vou fazer um produto. Imagine uma empresa dizer assim: eu vou fazer um produto que eu não sei para que é, para quem será e como se usar. Ninguém vai investir nisso. Quando a empresa fez isso aqui, ela fez esse aparelho para captar a minha voz
jogar para a caixa de som e ir até você com qualidade. Tudo que uma empresa faz, ela faz com um propósito. Estão entendendo até aqui? Agora eu posso ir para o final do versículo. Pode ir. O meu conselho será o quê? Firme. E farei o quê? Toda a minha vontade. Olha como está na minha tradução. E o meu propósito permanecerá. Deus está dizendo assim: então, eu quero que você saiba que não há ninguém semelhante a mim. Por quê? Porque tudo que eu fiz tem um propósito. E no meu propósito, a minha vontade vai ser feita. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Se uma empresa faz algum produto com um propósito, Deus permitiu você nascer, porque Deus tem um propósito. Você não é produto de uma relação indesejada, de nada, porque Ele é o dono da vida. E se Ele permitiu você estar aqui nesta manhã, e eu estarmos aqui, é porque Ele está dizendo: antes da fundação do mundo, você estava na minha mente. Eu tenho um propósito com você. E por mais que queiram te parar lá fora, Deus me trouxe aqui nessa manhã apenas para te dizer o seguinte: ainda que as dores te tentem te parar, a minha vontade será feita. Você vai vencer. Deus quer que esqueçamos o que Ele fez, para ver o que Ele está a fazer agora. E Deus quer que nós nos lembremos quem Ele é. Ele é Deus, não há outro Deus, e não há ninguém semelhante a Ele.